a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui no canal da Tia Val. Hoje estaremos estudando mais uma lição da revista Saber Mais, editora Betel, que tem por tema Jesus, o Filho de Deus. Hoje estaremos estudando a lição 10. O título é Jesus celebra a Páscoa. Você já estudou sobre a Páscoa? Parabéns! Então, você lembra quando os hebreus viviam no Egito? Foram escravizados, maltratados pelo rei Faraó e pelo povo da terra, os egípcios? Pois é, eles começaram a orar, clamar a Deus e pedir socorro de Deus. E Deus ouviu do céu. Deus levantou um homem chamado Moisés e disse a Moisés: Moisés, vá até o Egito e tira o meu povo de lá. E Moisés foi, tirou o povo de lá. No dia em que o povo ia sair, Deus instituiu a Páscoa. Vocês lembram dos elementos usados na Páscoa? Pois é, era necessário que naquela noite, né, porque ia passar pelo Egito uma última praga, a praga terrível, que era a morte. O anjo da morte ia passar na casa de cada pessoa, até mesmo dos hebreus, desobedientes. Então, aí Deus instituiu a Páscoa e deu as ordenanças e dizendo como era que tinha que ser feito. Ele disse: separe um cordeiro, um animal limpo, puro, imaculado, sem defeito, né? Separe pães sem fermento, ervas saborosas, amargas, para que vocês comam, porque nesta noite o anjo vai passar no Egito e vai matar todo filho primogênito, até mesmo os animais primogênitos. Para que isso não aconteça com vocês, me obedeçam, façam o sacrifício e o sangue do cordeiro deve ser derramado, pincelado sobre a porta, o umbral da porta, né? E assim foi. Você já sabe da história. Porém, Jesus também celebrou a Páscoa, sendo que desta vez, esta Páscoa foi chamada de Santa Ceia do Senhor, porque foi a ceia de Jesus nesta noite da Páscoa. E nós vamos estudar sobre essa história, tá? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus o direcionamento para a gente poder ter uma boa aula, um bom aprendizado, em nome de Jesus. Feche o seu olhinho onde você está. Vamos orar ao Papai do Céu? Senhor Jesus querido, quero te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, a tua misericórdia, ó Deus. Deus, queremos também pedir ao Senhor que nos conduza, Senhor, na lição deste dia. Senhor, vem iluminar nossa mente, que a gente possa aprender a respeito das coisas do céu. Uma delas é a celebração da ceia. Deus, vem com a tua presença nas nossas vidas, meu Pai, e alimenta o nosso coração, sacia a sede da nossa alma, papai. Deus, neste momento tão difícil, onde ainda estamos, Senhor, vivendo o drama, Senhor, da pandemia com o coronavírus, queremos pedir ao Senhor um milagre. Meu Deus, que o Senhor venha com o teu poder e repreenda, Senhor, toda a força dessa enfermidade. Deus, vem com o teu poder sobre a terra e arranca todo o mal que esse vírus tem causado, meu Pai. Meu Deus, abençoa as nossas vidas, vem nos dando livramento, vem, Senhor, consolar o coração de quem está triste por causa desta enfermidade. Meu Deus, vem suprir as necessidades dos que
têm sofrido, Senhor, por causa desta calamidade. Deus, abençoa cada criança, cada família que irá assistir essa aula, que a tua bênção venha sobre eles, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 7 ao 23, narra a história de como Jesus instituiu a ceia do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Acompanhem comigo aqui a leitura da palavra de Deus. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Que história linda acabamos de ler, não é verdade? A primeira ceia do Senhor, instituída ali naquele dia onde Jesus celebrava a Páscoa. Vocês lembram dos elementos da Páscoa? Cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas. Como Deus ordenou, até aquele dia foi instituída e celebrada como memorial para recordação do livramento que Deus deu ao povo hebreu que estava no Egito e saiu de lá, para que eles não esquecessem dos grandes milagres e da bênção do livramento, porque agora eles eram livres, não eram mais escravos do Egito. Eles deveriam sempre comemorar, celebrar a Páscoa. E Jesus obedeceu, fez isso. Sendo que Jesus era o Cordeiro de Deus. Lembra que o próprio primo dele, o João Batista, falou, quando Jesus ia chegando, disse assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Então não precisa mais de cordeiro. Na instituição da ceia, a gente leu que Jesus orientou os discípulos como preparar a ceia. E mandou que os discípulos fossem até a cidade. E lá ele iria encontrar. Porque Jesus é onisciente, Jesus sabe das coisas, Jesus sabe tudo antes mesmo de acontecer. Jesus é o próprio Deus. Aí ele disse para os discípulos: vá até a cidade, vocês vão encontrar um homem com um vaso, carregando um vaso no ombro, né? Um cântaro.
vá até ele e pergunte a ele onde é o lugar onde o mestre irá celebrar a ceia com os seus discípulos. E assim foi. Os discípulos, João e Pedro, encontraram o lugar, encontraram o homem, né? E o lugar era tão lindo, era um sinédrio, um espaço enorme onde dava para fazer reuniões. Por quê? Porque Jesus tinha muitos discípulos e todos queriam participar daquela linda festa de ceia do Senhor, aquela Páscoa. E foram, arrumaram, compraram os pães, compraram vinho, né? E as ervas e tudo o que era para ser posto naquela ceia. No momento da ceia, Jesus deu graça, agradeceu a Deus pelo alimento, igual a gente faz na hora da refeição, né? Pegou o pão, repartiu, dividiu os pedaços entre eles e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós, né? Comei em memória de mim, para que a gente lembre que Jesus é o Cordeiro, entendeu? Que Deus lindo! Aí, ao tomar o suco da uva, ele pegou o suco, o cálice, deu aos discípulos e disse: bebei dele todos vocês, bebam. Por quê? Porque este é o símbolo. Isto é o que memoriza, faz lembrar do meu sangue, que é derramado por toda a humanidade, por todos vocês. Ele estava falando, os discípulos ainda não entendiam. Mas Jesus já estava falando do sofrimento que ele ia passar naquela cruz. Porque assim como o cordeiro na Páscoa era morto e o sangue do cordeiro era espargido para remir o pecado do povo, o Cordeiro de Deus, Jesus, o Filho de Deus, ele foi entregue aos malfeitores e ele foi morto na cruz como um cordeiro. E o seu sangue nos salvou dos nossos pecados, da condenação. Vamos ver essa história? Assista comigo mais um filme que vai retratar a história da ceia do Senhor. Por fim, Jesus e seus 12 discípulos se reuniram para a ceia da Páscoa judaica. Abençoado seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que criou o fruto para se fazer o vinho. Amém. Fiquem à vontade. Comam, bebam. Antes de tudo acabar, um de vocês vai me trair. Isso não é possível. Como? Mas quem será? Não pode ser. Serei eu, Senhor. Serei eu, Senhor. Mestre, serei eu. Serei eu. Serei eu, Senhor. Serei eu. Serei eu. Serei eu. Serei eu. Serei eu. Serei eu. Quem será? Não é possível isso. Não pode ser. Quem será? Eu não acredito. Aquele que comer o pão comigo será aquele que me trairá. Não pode ser. Quem será? Mestre, serei eu? Você já disse. O que tiver de fazer, faça logo. A
Apenas Jesus entendeu o que Judas estava prestes a fazer. Aonde Judas foi com tanta pressa? Eu não faço ideia. Talvez tenha ido buscar mantimentos. Tomem e comam, pois este é o meu corpo que foi dado a vocês. Façam em memória a mim. Bebam. Pois este é meu sangue derramado para a remissão dos pecados. Não mais beberei com vocês até o dia em que beberemos juntos no reino de meu Pai. Após a ceia, Jesus e os 11 discípulos restantes foram para um lugar chamado Getsemane. Estamos chegando ao finalzinho de mais uma escola bíblica dominical. Vamos memorizar o texto do dia para a gente não esquecer mais desta história? Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Lucas 22, versículo 19, a parte B, na tradução linguística NTLH. Vamos ler mais uma vez para memorizar? Isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha, toda vez que a gente toma a ceia do Senhor e come do pão na casa de Deus, a gente memoriza, a gente lembra do amor de Jesus por nós, quando foi para a cruz. E lá naquela cruz ele sofreu para nos livrar, para nos salvar dos nossos pecados, da condenação eterna. E devemos ceiar sempre para memorizar o amor do Senhor por nós. Vamos ao resumo da lição? A Santa Ceia é uma ordenança de Jesus à sua igreja. É uma ordem. E você que é servo do Senhor, que é discípulo do Senhor, é obediente. Então, quando você, criança junior, que deve ter em torno de 9 a 11 anos, quando você chegar à sua idade certa, você vai batizar, participar da igreja como membro e celebrar também a ceia do Senhor. Enquanto você é criança, que acontecer a ceia na igreja, alegre-se no Senhor, glorifique ao Senhor, louve ao Senhor por todo o feito que Ele fez para nos salvar. Pois todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, lembramos do amor que Ele tem por nós quando entregou a sua vida ali na cruz. Vamos ao objetivo da lição? Saber que a Santa Ceia é um ato memorial do sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. Glória a Deus, aprendemos mais uma lição maravilhosa. A ceia do Senhor é para memorizar o pão, o vinho, é para recordarmos do amor de Jesus ali na cruz. São os elementos que nos fazem lembrar do sofrimento de Jesus no seu corpo, do sangue dele derramado naquela cruz. O vinho faz a gente lembrar disso e a gente glorifica a Deus, porque assim como Moisés
livrou o povo da escravidão no Egito, Jesus nos livra da escravidão do pecado. Jesus nos salva da morte e do juízo final. Louvado seja Deus! Vamos fazer a atividade desta lição? Ao terminar a atividade, tire foto. Envie o print dessa foto para a missionária Tatiane, a nossa coordenadora do departamento infantil. Não deixe ela esperando e envie antes mesmo que ela cobre a você sua atividade. Não esqueça que você está sendo pontuado, ganhando pontuação, ganhando dracmas, que no final você vai adquirir brindes que você mesmo vai comprar com suas dracmas. Que maravilha, né? Quero agradecer por vocês terem estado comigo durante toda esta aula. Muito obrigada, meu abraço, meu beijo, saudades de vocês. Fica com Deus, tá? Seja obediente a papai, a mamãe, né? Seja uma criança boazinha, tá? Obedeça direitinho, se cuida, lava as mãozinhas. Ao sair de casa, use máscara, se proteja, tá? E Deus continue te abençoando em nome de Jesus.